Expressamente diz, Paulo falando para Timóteo, para ele tomar cuidado, porque nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Pessoas que têm pacto com o demônio e estão dentro da igreja, pessoas que dormem ouvindo o diabo o dia todo, noite toda, e durante o período a pessoa não se converte, não muda, o coração é ruim por natureza. Ela pensa, ou ele pensa, que vindo do mundo para a igreja, pode ficar como está, não tem nada não. Podem ficar como está. Só que como estão também, serão lançados no inferno, no lago de fogo, junto com o demônio e com a besta e com o falso profeta, porque esse inferno foi feito para eles. Todos aqueles que não querem mudança estão dentro da casa de Deus, dentro da igreja, mas no entanto são espíritos enganadores. Nem entra, nem deixa quem está querendo entrar passar pela porta. São atrapalhadores, são espíritos enganadores. Estão dentro da igreja vestindo capa de crente, capa de pastores, capa de profeta, capa de missionário, capa disso, tudo é capa. Mas na verdade não professam a fé legítima, não professam a fé verdadeira. Diante da verdade de Deus e diante dessas pessoas são desmascarados, porque o espírito do engano convive com eles. Convive com eles. Agora eu vou lhe dizer, preste bem atenção nisso aqui que eu vou lhe falar. Você já viu alguém que é dizimista, alguém que é ofertante, alguém que é contribuinte da obra de Deus, falar mal contra alguém que é servo de Deus? Você nunca viu. Você só escuta falar quem nunca deu, quem não dá, sabe? Quem tem argumentos para falar contra a obra do Senhor, contra a igreja de Deus. Esses sim são os filhos de Coré, porque eles não fazem e ainda impedem aqueles que querem fazer para que não sejam abençoados. A gente tem visto isso toda a nossa vida, a gente tem observado pessoas assim, que vivem de capa, a capa de Acã, mas um dia será tirada. Um dia essa capa será tirada, e para a surpresa de muitos será tirada lá pelo próprio Deus, porque o Senhor Jesus fala que quem comigo não ajunta, espalha. E o neófito é aquele que infelizmente se despredispõe a não querer entender, entende? A não querer entender, a não querer compreender. Mas tem muitos neófitos que se fizeram até conhecedor da palavra, e se arrependeram, porque eram neófitos de não conhecer, mas quiseram conhecer e se arrependeram, e por se arrepender, o perdão de Deus chegou até eles. Mas o perdão só pode vir àqueles que se arrependem, que reconhecem a palavra de Deus. Então, nesses últimos dias, você tem que observar qual tipo de voz que tem falando na sua cabeça. Se você é levado com esse mundo aí, fora aí, pensa de acordo com o mundo, é porque com certeza você não conhece Deus, você não conhece a Jesus, nunca foi liberto, não conhece a palavra do Senhor, e com certeza nunca vai conhecê-lo, porque quem conhece Deus não anda de acordo com o mundo. Esse negócio de a voz do mundo é a voz de Deus é mentira, do diabo. Nunca que a voz do mundo vai ser a voz de Deus, nunca. O Senhor não vê como o homem vê. O homem é corrupto, o homem se corrompe, o homem peca, o homem falha, o homem erra. O Senhor nunca vai falar de acordo com o que o homem quer que ele fale, nem vai falar para agradar ninguém. Nunca falou. Nunca vai falar. Deus não agrada a ninguém. Ele não tem por que agradar a ninguém. Mas quando ele fala para exortar. A primeira palavra vem para exortar. E exorta quem? Os filhos. O Senhor vem para exortar filho, para que não vá para o inferno, para que não vá para o lago de fogo. Deus exorta, quer exortar, é corrigir, é redarguir, ensinar, mostrar o caminho para que não vá para o inferno, para que não vá para o lago de fogo ardente, porque você pode estar vivo agora, daqui a 10 minutos, quem promete que você vai estar vivo? Nem você sabe. Mas você está falando aí, não pressupõe. Eu não estou falando pressupõe, estou falando sobre o momento em que Deus chama, e quando chega o teu momento, a tua hora, teu dia, acabou, você tem que ir, independente, a morte chegou, não existe quem pode te livrar dela. A palavra vem para redarguir, para ensinar, para corrigir,
E Paulo, falando para Timóteo, expressamente, diz que nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Ele está falando sobre a igreja. Está falando da igreja, apostatarão da fé, guardando a fé, dando ouvido a espírito de demônio e a doutrina de Satanás, pela obstinência de homens que proíbem o casamento, que acham que tem que viver como tem que viver como está, no mundo da mentira, do pecado, do engano, da falsidade. As igrejas hoje que falam a verdade, elas não aparecem porque são pequenas demais, somem. Os pastores que pregam a verdade, que vivem pagando preço, não aparecem. Vivem no anonimato, porque não recebe ajuda de ninguém, não recebe apoio de ninguém. E alguns ainda que ajudam, são criticados porque ajudam, porque mantêm a obra de Deus. Mas se esses que ajudam, se cessarem as suas mãos, Deus levantará do alto céu até mesmo os corvos para sustentar os seus profetas. Porque a nossa dependência, a dependência do profeta, não está em homem. Não está em homem, está no Senhor Deus. E é o Senhor Deus quem toca. Você não faz nada para mim. Se você faz, você tem que fazer para Deus. Porque é o Senhor quem cuida de mim. E se você faz, não é porque você tem um coração bom, é porque Deus fez com que você fizesse. E se Deus faz com que você faça, quem é você para dizer que não faz o que Deus quer que você faça? E Paulo exortando aqui a Timóteo, orientando ele, mostrando para ele que ele iria padecer, iria pagar, ia passar por situações difíceis, mas saber discernir quem é de Deus e quem não é. Ah, pastor, como é que o senhor sabe dizer quem é de Deus e quem não é? Na hora. A Bíblia diz, pelos frutos se conhece a árvore. Você vê quem jogando pedra no Senhor Jesus? Quem foi que falou, tu vai pagar o tributo a César? Os fariseus. Sempre tem esse povo, que comigo não ajunta, espalha. Sempre tem aqueles que se levantam contra a obra de Deus, você pode ver. É esses os mesmos que se levantaram contra o Senhor naquela época. Esses que se levantam contra, são os que não fazem nada, não dão, não ajudam. E quando ajuda, ainda lança a pedra naqueles que fazem a obra do Senhor. As mulheres eram perseguidas porque ajudavam o ministério de Jesus, ajudavam com suas fazendas, ajudavam com o reino. E todos cresciam em Coríntios. A igreja crescia de forma bonita. Quem tinha 2 fazendas, um andava o outro, não deixava faltar o pão na mesa do outro. Um alimentava o outro. Essa é a palavra que o Senhor Deus manda. E sabe qual é o segundo mandamento com promessa? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama, você pode ter certeza, você está servindo ao Deus errado. Se você não ama o seu próximo como a ti mesmo. Ele não está falando de você amar de boca para fora, tá? Amar o próximo como a ti mesmo. O que você gostaria de ter, de comer, de beber, você tem que dar ao seu próximo. Isso é cumprir a palavra de Deus. Segundo mandamento com promessa. Amar o próximo como a ti mesmo. Essa palavra para hoje, dia 4, quinta-feira de dezembro, para Deus abrir a mente, somente daqueles que se invalidam da palavra de Deus e buscam um versículo para invalidar a palavra do Senhor. Jesus falou para aquela mulher, se tu me conhecesse, tu me pediria e eu te daria a água da vida. A mulher falou, Senhor, os nossos pais falam para a gente adorar em Jerusalém, mas onde é o verdadeiro lugar? Jesus falou, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Bem-aventurado aqueles que honram o ministério do pastor Carlos, com um vídeo no YouTube Céu de Pedra. Bem-aventurado. Você não cruzou o caminho em vão. Foi um alerta, porque lá no inferno, lá no Hades, muitos que já estão lá, queriam sair de lá e não podem, porque tiveram oportunidade em vida de fazer a coisa certa, de andar certo e não andaram. E estão lá hoje num tormento eterno. Então, bem-aventurado é aqueles que têm abençoado o ministério do pastor Carlos e têm sido abençoado por ele também, porque ele não está pagando nada para mim, está dando nada, mas está dando ao Senhor Deus,
Porque desde 1987, às 4 horas da manhã, minha vida pertence a Ele. E tem sido isso até aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. E não arredarei o pé, em nenhum momento, nenhum passo retornaremos. Voltaremos para trás, nenhum passo. Nenhum passo. Ele tem honrado, Ele tem abençoado e não tem deixado faltar. E digo, para a vergonha do diabo, para a vergonha de Satanás, Deus tem honrado e feito coisas grandes. E o Evangelho tem chegado em todas as partes, não só aqui do Brasil, mas também lá fora no mundo. Só você abrir lá no e-mail lá, ou no YouTube, que você vai ver aonde o Evangelho tem chegado. E para a honra e glória de Deus, vai alcançar vários lugares. E está alcançando. Timóteo ouviu a palavra do Senhor, obedeceu e comeu o melhor dessa terra. E ele era discípulo de Paulo. Recebeu a orientação e fez a coisa certa. Bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim. O Senhor Jesus falou a mesma coisa. Bem-aventurado aqueles que não se escandalizam em mim. Porque ai daquele por quem vem os escândalos. Melhor seria que ele pegasse uma corda e se jogasse no fundo do mar. Que Deus te abençoe.